Por que algumas pessoas acreditam que Israel de antigamente não é o mesmo de Israel de agora, portanto, não faz mais parte da profecia bíblica? Então vem sentar comigo e o meu café e a minha Bíblia pra gente entender um pouquinho sobre o que eu acredito. Isso é importante você entender. Essa teologia é chamada de substituição. Tem outro nome também bem difícil. Aquele Israel perdeu seu papel central da história da salvação porque rejeitou o Messias. Esses são os argumentos. Todas as bênçãos e profecias agora se aplicam no novo Israel, a igreja, formada por judeus, gentios e remidos. Os argumentos mais usados por esses teólogos que defendem essa crença é Mateus 21:43. O reino de Deus será tirado de vós e será entregue a um povo que dê frutos. Vou deixar escrito aqui, tá? Eu tô falando meio assim, mas vou deixar escrito aqui. Com esse texto, eles querem dizer que Jesus declara que os líderes de Israel perderam o direito do reino por rejeitarem o Messias. Quando Jesus veio, os judeus rejeitaram, então por esse texto, eles não têm mais direito. Gálatas também, 3:28, por aí. Não há judeus nem gregos, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse texto. A interpretação dessa parte é que a descendência de Abraão não é mais física, mas espiritual. Todo aquele que crê em Cristo é Israel. Agora. Tá? Mais um também em Hebreus. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira, papapá. Dizem que não há um Israel físico, Israel espiritual, entendeu? Então, o Israel agora somos nós, igreja. Em geral, significa o seguinte, que a igreja substitui o Israel no plano de Deus. Ou seja, a promessa feita a Israel no Antigo Testamento agora se cumpre espiritualmente na igreja. Entendeu? Eles acreditam nisso. Após a destruição lá de Jerusalém, muitos cristãos viram isso, entenderam isso como já o juízo definitivo de Deus para os judeus. Eles entenderam que naquela época já era o juízo de Deus para os judeus. Então, assim, durante esse tempo, a igreja se afastou. Durante esse tempo que teve afastamento da igreja com o judaísmo. E isso gerou, sim, uns preconceitos, um antissemitismo, isolamento do judaísmo, afastamento, aquele bloqueio. Como Israel desapareceu como nação por praticamente 2000 anos, muitos teólogos e muitas pessoas acabam acreditando que não há mais Israel, que acabou. Aquele Israel, Bíblia, não tem mais, agora somos todos nós. É importante ressaltar o seguinte, muitos teólogos, gente confiável, cristão de verdade, acreditam diferente de mim, não tem problema. Mas eles têm também argumentos e muita base para te explicar o do porquê que eles acreditam diferente. Eu só não gosto de argumentos de falácias. Ai, sabe por quê? Aí é fácil, né? Daí você chega com bomba, com não sei o quê, aí você oprime o povo. Isso aqui são achismos, tá? Você vê uma pessoa que tá falando muita coisa, mas não tá mostrando na Bíblia, não tá explicando certinho, daí você dá uma desconfiada, tá bom? Vamos lá pra parte que eu explico pra você, da onde eu acredito, tá? Essa visão é chamada de teologia da continuidade, tá? Tem outras palavras mais bonitas, mas é a mais simples pra gente entender juntos. E essa visão afirma o seguinte: Israel, o povo e nação, tá? Física, ainda tem um papel ativo no plano escatológico de Deus. Acreditamos que as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó são eternas e literais e irrevogáveis, como está em Romanos 11:29. O que você quer? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Em outras versões diz assim, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E qual foi a promessa para Abraão? Em ti será bendita todas as famílias da terra. Se você não entender isso como todas as famílias da terra, como que se o Senhor tem um plano para todo mundo desde o início, você está querendo dizer assim, Deus foi pego de surpresa. Ele achou que o filho dele seria bem recebido por Israel. E não, ele não foi pego de surpresa, ele sabia. Porque se é eterno, não tem data de validade. O pacto que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó não foi cancelado. Deus não é um ser humano como a gente, que chega e fala o quê? Você me recebeu na sua porta, me deu um café e falou que não me conhecia e chutou minha bunda pra eu ficar na rua, no relento. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. Eu vou estar na plateia, você no palco, vão olhar e ver Jesus brilhando em mim e você nada. Não. Deus não é sabor de mel. O Senhor Jesus foi rejeitado sim, mas Israel vai ter que se arrepender por ter feito isso, e isso se cumprirá. Vamos continuar.
Israel ficou 2000 anos sem terra, sem governo, sem exército, sem mapa. Não tinha Israel, tá? E voltou em 1948. Quem fez isso? Só Deus, que cumpre promessas bíblicas com um nível de precisão absoluto. Vamos para Ezequiel 37, 21. Diz ele, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Gente, Zacarias 8, 7 e 8. Eis que salvarei o meu povo da terra do oriente e do ocidente, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e em verdade e em justiça. Promessa clara de resgate e reconciliação. Você pode até discordar de muita coisa, mas se você não está entendendo que as coisas que estão acontecendo agora ao seu redor, no mundo principalmente, questão de Israel, é cumprimento de profecia, aí você precisa procurar um oftalmologista urgente. Defender Israel não é idolatria, é reconhecer que Deus ainda está escrevendo uma história com aquele povo, com o povo que voltará a reinar em Jerusalém. E Deus cumpre as promessas. Ele falou, tá falado. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jeremias 31, verso 35 e 36 diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, que faz bramir as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos aos céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Sabe o que significa isso? Que enquanto houver sol, Israel continua sendo o povo de Deus. Naquele dia o Senhor tornará a estender as mãos para resgatar os restantes do seu povo e reunirá os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. O palco está montado, as peças estão em movimento. Você não está vendo? Lucas 21, 24. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Jesus mesmo afirma que Jerusalém voltará a ter um papel central no tempo profético. Isaías 62, por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não descansarei. Por que Jerusalém e Sião estão na mesma frase, no mesmo versículo, se praticamente eles são as mesmas coisas? Mas por que usar 2 nomes? Primeiro, Sião e Jerusalém são 2 formas diferentes para o mesmo povo, mas com significados diferentes. Sião representa o lado espiritual do coração, a adoração, a presença de Deus, tudo isso na vida da pessoa. Jerusalém representa o lado visível, aí que é importante. Cidade, povo, nação, pessoas. A justiça acontecendo na prática. Você tá entendendo? Sabe o que Deus tá querendo dizer com isso? Eu amo tanto Israel que eu não vou ficar parado. Eu vou agir, vou me mexer, eu vou mover, até que o mundo veja a justiça e a salvação. Este versículo é uma declaração profética sobre o futuro de Israel. Ele mostra que Deus não desistiu do seu povo, não cancelou suas promessas e não silenciou sobre Jerusalém, mesmo com guerras, mesmo com rejeição sobre o Cristo, o sofrimento histórico do povo. Deus continua trabalhando para que Israel seja restaurado, tanto espiritualmente, Sião, quanto como nação visível, Jerusalém. O mundo vai reconhecer que Israel é sustentado por Deus. Justiça brilhante. Salvação como tocha acesa significa redenção vai ser pública, forte e iluminadora.